Olá, alunos. Eu sou o professor Ricardo Falcão, de Sociologia. Atualmente eu trabalho na Rede Estadual de Ensino do Estado de Minas Gerais. Hoje eu trouxe para vocês uma aula com o seguinte título: Saberes e Ciências Humanas 2. Esta aula foi pensada, foi elaborada, pensando em vocês, os alunos do primeiro ano do novo ensino médio. E ela foi criada de forma coletiva e interdisciplinar por mim, pelo professor Fernando de História, pelo professor Márcio de Geografia e pelo professor Felipe de Filosofia. Sejam todos muito bem-vindos nessa nova etapa de ensino-aprendizagem do ano de 2022. Bom, antes de eu começar essa aula de hoje, é importante que deixamos assim um conceito bem claro. Primeiro conceito, habilidade. O que é uma habilidade? Habilidade é uma aptidão, é um dom, é um talento, é uma capacidade que eu tenho, todos os meus colegas aqui têm e vocês também têm. Só que essa habilidade ela pode ficar adormecida, ela pode nunca se manifestar. Para que essa habilidade se manifeste, é necessário que ela tenha estímulos. E esses estímulos vão fazer com que você, diante da vida, diante das situações que você vai vivenciar na escola, você tenha uma resposta mais assertiva diante dessas situações que são colocadas para você. O objetivo dessa habilidade é fazer com que você dialogue e reflita de diversas maneiras, através dos diversos saberes sobre a realidade social. Gostaria que você procurasse um lugar agradável na sua casa, sentasse confortavelmente, coloque um copo d'água, um caderno, uma caneta e vamos iniciar a nossa aula. Eu coloquei para vocês hoje um quadro de palavras: sujeito, ação, relações sociais, grupo, escola, comunidade escolar, sociedade, aprende, ensina, novo sujeito. Esse quadro nos remete aqui a uma dinâmica. Sujeito, o que é o sujeito? Sujeito somos todos nós. Somos portadores de uma ação, como também somos recebedores de uma ação. Nós todos nascemos em um tempo histórico específico. Nós vivemos dentro de um contexto cultural, histórico, econômico e político também específico. E estamos alocados em um espaço geográfico ambiental também específico. Nós, seres humanos, nós vivemos em sociedade, nós vivemos em grupo. E essas relações de grupo nós chamamos de relações sociais. Refletindo sobre isso, relações sociais é a forma que a gente se relaciona com o outro em sociedade. Vamos pensar a escola enquanto grupo? Eu tenho escola, que é uma instituição milenar, ela vem passando várias culturas, várias civilizações, ela sempre esteve presente. Então a escola é uma instituição depositária do conhecimento da humanidade. Só que também a escola é um microcosmo, ela reflete a sociedade que a gente vive. Exemplo, dentro da escola você tem o grupo de alunos, dentro do grupo de alunos, o grupo de alunos do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano. E dentro desse grupo do primeiro, segundo e terceiro, você tem os alunos do turno da manhã, você tem os alunos do turno da tarde, que é outro grupo. Nós temos o que a gente chama de carinhosamente das tias, as ASBs, que elas limpam a escola para a gente, que elas fazem a nossa merenda e que algumas delas ocupam o lugar de disciplinárias. É outro grupo social. Nós temos o grupo de professores no geral, mas nós também temos grupos o quê? Pequenos, o grupo de professores de matemática, os grupos de professores de geografia, o grupo de professores de história e assim por diante. Nós temos o Grêmio, que é formado por todos os alunos de vários anos da escola. Nós temos o colegiado, que é formado por pais, pela comunidade, por alunos, por professores e por os outros funcionários. Nós temos o grupo das ATBs. O que são as ATBs, gente? São os profissionais que cuidam da nossa vida burocrática, lançam nota, cuidam da vida do departamento pessoal do professor. Isso quer dizer o quê?
Viver na escola, estar na escola, também é experimentar a vida como ela acontece dentro da sociedade. E o grande barato disso é o quê? Que a gente aprende, mas a gente também ensina. E cada vez que isso acontece, nós nos tornamos o quê? Um novo sujeito. Isso quer dizer o quê? A proposta do novo ensino médio cai perfeitamente com isso tudo que a gente está vendo aqui. É uma escola dinâmica, você será protagonistas, professores serão protagonistas. E cada vez que a gente tiver alguma iniciativa, nós nos tornaremos novos sujeitos. Observem bem essa figura que foi colocada, e com a seguinte mensagem: construção das sociedades, nações e civilizações. Observem uma coisa, foi colocado vários lápis com cores diferenciadas. E aqui nós temos o quê? Um mapa mundi desenhado no caderno. O que eu quero mostrar para vocês? Essa diversidade de grupos, essa diversidade de pessoas, essa diversidade de civilizações, somos nós. Cada país, cada cidade, cada estado, cada continente, com a sua cultura, com o seu modo de ser. E o interessante é que a gente exercite isso, que a gente se abra a esse novo, a essa diversidade e a essa vontade de conhecer e aprender. Agora, eu vou chamar o professor Márcio para falar de um conceito para vocês: insegurança alimentar. Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Pois então, professor Ricardo, insegurança alimentar severa. Hoje, o nosso planeta passa por vários problemas, né? Um desses problemas é a alimentação, ou seja, a fome e a miséria. Pessoal, é claro que isso também atinge o nosso país, o Brasil, né? Mas nós não estamos aqui para relacionar as localidades. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tipo de alimentação, né? Essa insegurança alimentar, ela pode ser leve, moderada ou severa, né? De acordo com o Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia, o IBGE, né? Ele coloca um cálculo ou um dado referente a isso. Ou seja, para a alimentação ou a insegurança alimentar leve, a pessoa ou a família, ela tem que viver com, desculpa, não é leve, extrema, né? Que o assunto inicialmente é a severa, que é a extrema. A extrema, a família, ela vive com até R$ 150 por mês, né? Olha só que situação, gera realmente uma insegurança alimentar, certo? Ou seja, a pessoa ela não sabe se ela vai conseguir ter comida para se sustentar durante um dia, né? Imagina com R$ 140 por mês. Esse é um dado específico do IBGE. Perfeito? Agora você imagina os fatos, né? O que ocorre com essa pessoa. Certamente, por ela não ter essa segurança alimentar, também ela não vai ter nem a educação, nem o saneamento básico, né? Ela não vai poder ter muito menos lazer, enfim. É uma questão muito rígida ou muito preocupante dentro do nosso país, né? Em seguida, nós iremos mostrar o mapa após a fala do professor Fernando, né, Fernando? Ricardo, por favor, passe o próximo slide. Antes do Fernando falar, eu acho importante a gente fazer o seguinte. Vamos entender que nós vimos na nossa outra aula os tipos de conhecimento. Agora vamos entender como é que nós construímos esse conhecimento. O professor Felipe vai passar na sua frente, vai passar na frente do Fernando, e a gente vai ver um pouco sobre isso. E depois a gente retoma a discussão. Pode ser? Claro. Pode ser, Fernando? Pode. Saudações, estudantes, tudo jóia? Vou ser muito breve aqui para dar voz aos colegas. Como o Ricardo disse, a gente deu uma breve olhada nos tipos de conhecimento na aula anterior. E aqui a gente poderia descrever etapas e processos diversos para mostrar como que o conhecimento é produzido. No entanto, eu vou ficar aqui numa questão muito anterior, né? Focando aqui em elementos que favorecem, independente do processo que a gente escolhe para fundamentar um conhecimento, eles sempre vão estar presentes. No número 1 ali, por exemplo, observar, a observação
é o primeiro ponto que a gente tem para se situar, para identificar fenômenos, fatos e avaliar o que seria um objeto de estudo a ser compreendido de um modo mais deliberado, mais aprofundado. Vale ressaltar aqui, pensando numa dimensão mais filosófica, a gente é interpelado pela realidade o tempo todo, né? O que vai levar justamente a fazer essa busca para compreender essa natureza. Quanto mais a gente compreende, mais dá sentido e significado, maior é a nossa emancipação, nossa integração com os outros e com a realidade. Então a gente precisa refletir sobre os sujeitos envolvidos, a gente é um ser social, como o Ricardo salientou anteriormente também, refletindo sobre isso, tanto os sujeitos envolvidos no processo quanto os objetos, né? A gente trata um objeto como objeto e nunca um sujeito como objeto, por exemplo. A gente não pode instrumentalizar essa relação justamente porque a gente está junto nesse processo de construção de conhecimento. Isso vai favorecer que a gente interprete os discursos de um modo mais saudável para a nossa interação com as mensagens, com o emissor, com os outros receptores ao nosso redor. A gente é um animal simbólico nesse sentido, então é interessante a gente identificar quais linguagens a gente está levando em consideração. O professor Ricardo explicou isso quando ele mostrou para a gente o que é uma habilidade, né? A gente tem vários meios para uma linguagem fluir, as mensagens e outros elementos aí envolvidos, e de um modo geral é isso que vai favorecer todo esse processo a avaliar todo um contexto a partir do qual a mensagem é criada, depois enviada e no final das contas faz com que o conhecimento seja construído. Isso independente do tipo de conhecimento que a gente fala, a gente acaba encontrando esses elementos que são indispensáveis para ter uma consolidação de conhecimento que seja digno de ser levado adiante. Eu gostaria que vocês pensassem numa coisa. O professor Márcio apresentou o nosso objeto de estudo, que é a fome, que a gente trata hoje como insegurança alimentar severa. O professor Felipe está mostrando que como é que nós vamos construir este conhecimento sobre insegurança alimentar severa. Agora o professor Fernando vai colocar o olhar dele de história sobre isso. Olá, estudante. Então, olha só, nós temos ali uma charge da Mafalda, né? Está escrito assim: a fome e a pobreza no mundo acabaram? As armas nucleares foram suprimidas? Sim? Bem, acho que não, filhinha. Então, para que foi que a gente mudou de ano? Ela está dizendo ali, né, a questão do saber histórico, a questão que muita gente fala, por exemplo, de que a história se repete. A história ela não se repete. A história, ela se assemelha, vamos dizer assim, a eventos históricos, eles podem se assemelhar, porque os eventos históricos, eles são únicos. Então, quando ela coloca ali a fome, a pobreza acabou, as armas nucleares foram suprimidas, então não acabou, então por que a gente está comemorando a mudança de ano? O que ela está querendo dizer é que, olha, se o ano mudou, mas os problemas continuam, então o ano não mudou, porque aquilo que gera a insatisfação ainda continua, tá? Então, isso, quando a gente pensa em história, a gente está pensando também na questão do evento, né? O processo histórico, ele dura muito, né? Ele pode perpassar séculos, como ele pode ser também, né, uma coisa localizada no espaço, né, e no tempo, como ele pode ser também um processo contínuo, tá? Quando a gente pensa, por exemplo, em produção agrícola, desde que começou a produção agrícola, ela vem, né, até o presente momento. Agora, eu posso pensar numa coisa que começou e terminou num determinado espaço de tempo histórico, né, num determinado espaço geográfico. E aí, né, quando a gente pensa nessa ideia, né, de assemelhar eventos históricos, processos históricos, e falar que a história é cíclica, ela não é cíclica, é justamente essa semelhança. A gente consegue perceber permanências e mudanças em determinados eventos históricos, tá? E que essas permanências, elas vão se repetindo. Então, a gente vai ter, né, eventos que são específicos do momento, mas que eles se assemelham com outros. Então, a gente pega, por exemplo, a questão da Rússia e da Ucrânia na atualidade. Existe um processo histórico para você chegar a esse momento, mas existe também, né, determinados pontos que a gente pode observar, né, em que, né, vai existir nessa construção
do discurso, né, do porquê, né, a invasão, do porquê que o outro não quer, né, quais são todos os atores que estão envolvidos ali. Então, a charge, né, ela vem para poder trazer aquilo que foi dito, né? A construção do conhecimento, ela perpassa, né, muito mais do que tempos cronológicos, ok? Interessante, observem. Podemos aprender através de linguagens diferentes. Usamos uma charge que de igual maneira é leve, mas de outra maneira também não é leve, porque o humor nem sempre é leve, mas estamos trabalhando aquele tema anterior, que é a insegurança alimentar, que é a fome. O professor Márcio vai apresentar para nós uma leitura rápida desse mapa, que é um outro tipo de linguagem sobre esse assunto. Exatamente, professor. Olha só, o mapa ele dá uma referência, né, de uma outra forma de linguagem mesmo, geográfica, é claro, né, mas você consegue compreender vários aspectos, né, se tratando de qualquer assunto. No caso desse mapa, nós estamos falando da fome do Brasil, perfeito? Ora, os dados vêm mostrando qual que é a porcentagem ou qual que é o número de pessoas e onde se passa a fome, exatamente as regiões, perfeito? Contudo, e ele é um mapa atualizado, né? Ele é atualizado de 2020. Agora, o interessante para poder fazer da leitura desse mapa é você notar que essa fome ela está distribuída na região brasileira, tá? Não era somente em uma região que está que ocorre esse problema de insegurança alimentar, perfeito? Hoje são exatamente 7,7 mil pessoas, né? 7,7 milhões de pessoas em áreas urbanas e 2,5 milhões de pessoas em áreas rurais, espalhados pelo Brasil. Ok, gente? Então seria exatamente essa leitura para passar para vocês, né? E é um mapa que se chama infográfico, abordado pelo canal G1. Vamos ficar atentos. Vocês lembram que eu falei nas habilidades a fonte? É necessário que tenhamos fontes confiáveis para a gente também construir o nosso conhecimento. Vou passar a palavra para o professor Felipe, que nós vamos trabalhar com dois conceitos, alteridade e empatia. Aqui eu vou ser muito breve. O professor Ricardo ele selecionou esses dois conceitos aqui que são fundamentais quando a gente pensa nessa questão de insegurança alimentar, nessa ideia de avaliar ciências humanas dentro desse contexto. Que aqui a alteridade ela vai ser dentro mais de um registro teórico e lógico de compreender o outro enquanto um outro. No entanto, a empatia aqui já tem uma questão pragmática envolvida de vivenciar um pouco isso que é a experiência do outro de modo respeitoso, né? Assim, me é muito caro, por exemplo, a definição que o Rosenberg tem, né, que é o criador da comunicação não violenta, que é pensar nessa ideia de que toda experiência ela é única, no final das contas, e que a gente então não pode se preparar para ela. Então, obrigatoriamente, convém a gente ter uma presença e um respeito para aquilo que chega do outro. Isso aí, no final das contas, vai favorecer que a gente tenha uma empatia que seja legítima e favoreça as relações de modo interessante. Pensando que, por exemplo, num prato, né, a gente pode associar muito bem a questão da dietética com a ética, né? O que a gente come envolve consumo, envolve valores, e isso, querendo ou não, envolve o outro nessa relação também. Antes de iniciar uma atividade, eu queria que vocês observassem a construção desse conhecimento e como foi que ocorreu o processo de ensino-aprendizagem. Nós procuramos dialogar e conversar com vários sujeitos de grupos distintos, área de filosofia, geografia, história e sociologia, e a partir daí discutirmos o mesmo assunto, que é a fome. Vamos fazer esse exercício na sua casa? Você vai pegar uma caneta e um papel para você anotar alguma coisa. Olhe quem está em volta de você aí na sua casa. E você vai fazer o quê? Você vai pedir a essas pessoas o que elas acham que são as causas da fome no Brasil. Converse com seu pai, converse com sua mãe, converse com seus amigos, se algum estiver em casa, e você vai anotando. E perceba que cada um deles vai ter um olhar diferenciado sobre isso. Gostaria de agradecer
a audiência de vocês. Gostaria de agradecer o professor Felipe, professor Márcio, professor Fernando, porque sem eles não seria possível a construção dessa aula, porque a gente teve que negociar vários olhares sobre o mesmo assunto. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Grande abraço.